Bom dia a todas, todos e todes, presencialmente, quem está aqui, muito obrigado pela presença, e também quem está acompanhando pelo YouTube. Quero começar agradecendo a esse trio, um verdadeiro clube do Bolinha, né? Hoje pela manhã a gente tem essa mesa de professores, e à tarde a gente tem uma mesa somente de professoras, né? Então, tá bem interessante. Não foi proposital, não, tá, gente? Foi mera coincidência. Mas, enfim, quero agradecer a todos vocês e vou fazer minha audiodescrição também, né, para quem possa me conhecer um pouquinho por meio da minha fala. Eu sou uma mulher baixinha, mas gosto muito de usar salto alto, né? E cabelos longos, castanhos, morena, parda, e uso óculos para ler. Precisaria usar óculos também para andar por aí, né? Mas, enfim. E hoje estou com a camiseta do GPAI, que a gente fez exclusivamente para esse colóquio, que tem a intenção, muito carinhosamente, de acolher todos vocês, todos e todas, todos, que são professoras, professores que atuam com crianças da educação infantil e séries iniciais, e, enfim, e quem mais, pais, mães, responsáveis que gostam de pensar a arte como forma de sensibilização, como formação humana, né? Então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Interessante o nosso colóquio para essa mesa da manhã, porque ele foi pensado um diálogo entre as docências e as infâncias. E todos nós aqui dessa mesa somos professores, professora, de estágio nas diferentes áreas, né, onde nós atuamos, mas somos formadores e formadoras de profissionais da educação. Isso é muito bacana, por quê? Porque existe uma intencionalidade aqui de pensar não somente a formação inicial, né, onde nós atuamos, mas também a formação continuada, que é essa conversa que a gente pretende ter com vocês hoje. Então, professor Jean-Pierre, ele atua como professor de estágio em música, o professor Fabiano trabalha com literatura, né, e língua portuguesa, e o professor Iguatemi, educação física, e eu, professora de estágio de artes visuais, na educação infantil, né? E, assim, é muito bom ver algumas professoras e professores que são parceiros, né? Que estão aí com a gente, sentados, ouvindo, Elisa, a Érica, Augusta, enfim, Camila, é muito bacana vocês estarem aqui, eu agradeço a presença de vocês. Esse é o terceiro colóquio, como a Sofia falou, e vamos, então, para a fala daqueles que são os nossos convidados, né? Eu vou fazer a leitura da mini-bio de cada um, à medida que a gente for apresentando, tá? Então, quem vai começar? Pode ser você, Fabiano. Olha para mim. Ordem alfabética, então, democraticamente. Então, vamos lá. O professor Fabiano Moraes é doutor em educação, mestre em estudos linguísticos, licenciado em letras, português. Professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e atua no Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do DLCE, do Centro de Educação. Contador de histórias e escritor, publicou títulos de ficção para crianças e jovens e livros sobre leitura e narração para professores. E foi meu colega de doutorado. Isso também é muito importante a gente falar. Fabiano, fica à vontade. Obrigada. Bom dia. Bom, eu começo agradecendo a Margarete pelo convite direto, né, para compor essa mesa. Agradecendo a toda a organização deste evento, GPAI, a todo o grupo, não é?
aos colegas, né, as colegas que fazem parte desse grupo e que permitiram que acontecesse este momento. Então, muito obrigado pelo convite, pela acolhida. Agradeço, é claro, aos colegas participantes dessa mesa, grande amigo e colega também de sala e de tantos trabalhos juntos, que é o professor Iguatemi, e também o professor Jean, né, com quem nós tanto dialogamos e conversamos. Então, é uma felicidade estar aqui nessa mediação feita pela professora Margarete. Bom, agradeço também a quem está presente, que é claro, né, importantíssima a presença de vocês. E quem está assistindo por vídeo ou vai assistir em algum momento, nós agradecemos também por essa audiência. E venho, nesse momento, fazendo a minha e áudio descrição, né, dizer que eu sou baixo, tenho cabelo curto, sou pardo, não estou com barba, né, embora às vezes eu use. Estou com a camiseta de azul e uma camisa de linho xadrez preto e branco por cima, né? E vou tratar aqui de um tema que me é muito caro, que é o tema a leitura na educação infantil, entre o lúdico e o onírico. Então, vamos falar de lúdico, brincadeiras, de que o professor Iguatemi, né, tanto estuda e, ao mesmo tempo, por onde ele tão bem transita e trabalha e vai nos trazer tantas coisas bacanas aqui, e do onírico também, que é esse aspecto de sonhos, né, esse aspecto de ir além desse nosso palpável real, né? Bom, o lúdico e o onírico na literatura infantil, o que eu teria a dizer? Para começar, eu iria para Edgar Morin, né? Edgar Morin, quem nos disse, em certo momento, né, que o ser humano ele não se resume, como foi dito em determinado momento, a homo faber, aquele que fabrica instrumentos, e homo economicus, que é aquele que administra, né, e que vai, ao mesmo tempo, como nós poderíamos dizer, fazer com que as coisas andem, ao mesmo tempo sejam coordenadas de alguma maneira. Ele é mais do que isso. Ele diria, mais do que homo faber, nós somos homo ludens, um ser que brinca, né? E mais do que homo econômicos, nós somos homo mitológicos, né? Aquele que fabula, né? E que sonha, que inventa, cria, né? Então, partimos desse conceito, né? E pensando a partir de um outro conceito de literariedade dentro da literatura, que nos diz que a literariedade ela constitui universos ficcionais a partir de usos específicos da linguagem. A partir de um determinado uso da linguagem, você constrói universos ficcionais, certo? Observando que na literatura infantil, ou na literatura destinada a crianças, ou para crianças, como talvez fosse mais adequado dizer, embora aqui nós temos pelo termo literatura infantil ou infanto-juvenil, né? Mas essa literatura voltada para crianças, né? Esses universos ficcionais, eles são lugares de sonho. E esse uso específico da linguagem é um uso lúdico, não é? É um uso lúdico. Então, como é que se enquadram como é que esse universo onírico ele se constitui, não é? Ao mesmo tempo, como esse brincar com as palavras, esse aspecto lúdico, também se constitui. É claro, eu vou trazer isso muito mais por meio de exemplos do que de aspectos teóricos, embora tenha muita coisa para embasar isso aí, né? Mas foi Carlos Drummond de Andrade quem escreveu: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede, certo? Então, que prazer é esse, que seria o prazer de ler, né? Para onde essa leitura, né? No caso estamos falando da literatura aqui, mas outras mais, ela nos leva, não é? Para onde ela nos conduz, e a ponto de várias pessoas sentirem
essa sede desse prazer, dessa fonte inesgotável de prazer, né? Bom, Gerald Dickens nos disse que é necessário, é importante resgatar o prazer de ler, não só o prazer de ler, mas o prazer também para a escola. Em determinado momento, eles foram extirpados do ambiente escolar, né? Essa higienização escolar, você não tem lugar para o prazer, sobretudo o prazer de ler, né? E aí cabe destacar uma atitude extremamente questionável de olhar para a leitura ou conduzir os processos de leitura, inclusive em alguns momentos como lugar do castigo, né? Você não fez, então você vai para a biblioteca, vai ficar lendo, você vai escrever, vai copiar. Então, isso tudo contribui, com certeza, com esse processo de separação do que é uma fonte de prazer, né, com essa vivência desse prazer. Né, quando você, de alguma forma, vivencia aquilo como um castigo, inevitavelmente você vai afetivamente, né, se constituir daquela forma. Então, o que é que se pode fazer com isso? Né? Isso é o que é dado. Né? Bom, a Virginia Kastrup, ela vai apontar para as oficinas de leitura, e ela tem vários estudos sobre oficinas de leitura, e ela vai apontar para um sujeito que é esse que nós chamaríamos aqui, não ela, poderíamos chamar de mediador, ou quem conduz as oficinas de leitura, ela vai chamar esse sujeito de atrator de afetos. Ela chama também de atrator caótico. Né? Eu vou optar por chamar de atrator de afetos, embora também possa chamar desse atrator caótico, né? Que é aquele que apresenta o livro, apresenta a leitura, e ele atrai não para si, ele atrai para o livro, ele atrai para a leitura, certo? Então, é um convite para o livro, um convite para a leitura, certo? Isso pressupõe o prazer de ler. Não é muito diferente eu falar para vocês, experimentem esse prato. Eu acabo de trazer aqui um doce, é muito gostoso. Mas se eu não gosto daquele doce, pode ser que eu não faça um convite tão convincente, né? A não ser que eu esteja falseando ali. Então, esse prazer de ler, é claro, né? Vamos passar por isso para chegar em um determinado momento do quanto faz bem também, do quanto é bom, né? Experimentar esse prazer de ler, né? E vamos chegar lá nesse... É claro, pode surgir uma inquietação, mas como? É claro, nós sabemos dos vários problemas. O livro é caro e aí, sendo caro, vende pouco. Vendendo pouco, ele é mais caro, porque a produção é menor. Sobretudo infantil, que é prioritariamente impresso, né? Então, nós sabemos que há toda uma rede, Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, uma propaganda bem antiga, né? Ou é fresquinho porque vende mais? No caso, os livros, eles são mais caros porque vendem menos, ou eles vendem menos porque são mais caros no Brasil? Uma tiragem no Brasil vai de 1.000 a 3.000 livros, uma tiragem básica de um livro normal, que não seja um livro que já tenha nascido best-seller, engraçado, né? Um livro mais vendido que não foi publicado ainda, ele já é mais vendido antes de ser publicado, né? Alguns eles nascem assim, né? Por conta da própria propaganda, enfim. Então, um livro, vamos dizer assim, correntemente falando, né? dos autores que não sejam os mais conhecidos, que são falados em todo momento, a todo momento, eles, de alguma forma, têm uma tiragem que vai entre 1.000, 3.000, geralmente 3.000, no máximo 5.000 livros, enquanto, por exemplo, na Europa, em países muito menores que o Brasil, as tiragens iniciais elas são muito maiores. Né? Então, o livro é caro, mas eu compro uma pizza e eu não acho tão caro, pelo mesmo preço de um lanche ou um determinado... Então, é tudo uma questão cultural, que a gente sabe que existe isso aí, existe uma questão de incentivo ao professor, uma necessidade de valorização também do profissional, todas essas questões. Mas nós vamos seguir o rumo pela questão do prazer de ler e pela ludicidade e pelo aspecto onírico, não é? Sabendo de todas as questões, não desconsiderando. Né? Bom,
Então, se o convite ao livro pressupõe esse prazer de ler, é importante pensarmos que ler pode ser visto, sobretudo quando se trata de literatura infantil, a partir desses dois elementos, o lúdico e o onírico, não é? Eu vou fazer um convite para vocês, que é justamente para entrarmos nesse mundo, a partir desse livro aqui. Eu estou mostrando agora o livro Poemas para Brincar, de José Paulo Paes, ilustrado por Luiz Maia, é um livro bem alto, vamos dizer assim, né, bem comprido, né, com poemas lúdicos, poemas para brincar. E o mais famoso deste livro, eu vou ler para vocês, nele se diz, aliás, eu vou ler, né? Convite é o título. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, este é o convite. Né? E nós começamos já apontando para um aspecto lúdico da palavra. Né? Como é que o brincar vai estar presente, muito presente, nos poemas de José Paulo Paes, que era também um tradutor. Eu vou ler um outro aqui para a gente ter uma ideia do quanto o brincar com as palavras está presente na literatura infantil, nós sabemos disso, mas tem um bem interessante num outro livro que se chama Um Passarinho Me Contou. Desculpem, eu não falei. Poemas para Brincar é da editora Ática. Um Passarinho Me Contou também foi publicado pela editora Ática, certo? E Um Passarinho Me Contou, de José Paulo Paes, com ilustrações de Kiko Farcas. Né? O primeiro poema é O que Disse o Passarinho. Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o jacaré se engasgou e teve de cuspi-lo inteirinho quando tentou engolir, imaginem só, um porco-espinho. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casa, ao invés de morarem numa casa só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Show, passarinho, chega de fofoca. Então, esse é um poema também, nós podemos detectar nele esse aspecto lúdico. Quer dizer, é um uso específico da linguagem, que constitui esse universo onírico, né, em que os animais eles nos contam coisas, o passarinho, no caso, está contando coisas sobre os animais e que viveram em situações inusitadas, e é um lugar de sonhos que se institui a partir dessas brincadeiras com a linguagem, certo? Podemos ir um pouco mais além, ainda por intermédio das poesias, não é? Por exemplo, com Ponto e Linha. É um livro que eu estou mostrando, da Cortez Editora, da Mila Berente, com ilustrações de Graça Lima, certo? Aqui, olhem só, sobretudo quem é da área de linguagens, não é? Que ela utiliza, ela faz uso da polissemia das palavras e, ao mesmo tempo, da produção de sentidos, né? A partir do contexto em que as palavras ponto e linha, elas se encontram no livro poético dela, que é uma poesia que tem uma certa linha, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser lido em pontos específicos, vamos falar assim, já utilizando dos dois termos, né? Por exemplo, quando ela diz, vou escolher um aqui, que é aqui. O ponto de chegada, vamos lá. O ponto de chegada e o ponto de partida não são pontos diferentes, são apenas pontos missionários que trabalham noite e dia sem horário, sem salário. Não é? Então, ela vai fazer isso com o ponto e com a linha também. Passa, passa, gavião, quero ver passar. Passa, passa, avião, quero viajar.
Uma passagem, por favor, ponto a ponto, com desconto para a Terra do Nunca. PS, pode ser em qualquer linha. Né? Então, essas várias possibilidades de se constituir a partir de ponto, a partir de linha. Eu me lembro também de uma canção do Palavra Cantada, do grupo Palavra Cantada, né? Que trata da produtividade da palavra pé. Né? Um pé para lá, outro para cá, um pé para lá, outro para cá. Aí começa. Não me leve ao pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça, isso é lá no final. Então, assim, pega a palavra pé em toda a sua produtividade e nas composições que podem ser feitas a partir da palavra pé. Pé de ouvido, acordei com o pé direito, né? Chutei o pé da cama, não me lembro mais da mesa, não me lembro mais exatamente de como era, né? Um outro que, esse aqui, nos conduz ao aspecto onírico de uma maneira profunda também, que é o livro do Ricardo Silvestrin, Pequenas Observações sobre a Vida em Outros Planetas, ilustrado pela Mariana Massarani, publicado pela editora Salamandra, certo? São vários, eu já trabalhei muito em sala de aula com esse livro, mas eu vou pegar um especificamente, que é um desses, são vários planetas que são descritos, certo? E, claro, as crianças, elas gostam demais. Tem o planeta ao contrário, eu estou mostrando aqui no livro, ele está escrito de cabeça para baixo, então você tem que inverter o livro para ler e você vê que o planeta ele é ao contrário, de cabeça para baixo também. Então a ilustração também brinca com isso, né? Ele é escrito de cabeça para baixo e aí você precisa inverter para ler. E quando você inverte, o planeta que foi ilustrado para cima, ele fica de cabeça para baixo. Eu estou descrevendo para quem não está visualizando. Então, Planeta Perdido, é o que eu quero ler para vocês. Planeta Perdido. Para que lado fica o planeta perdido? Dobre à direita, siga a galáxia dentro até a última estrela. Ainda não é aí. Siga mais 7 planetas e depois vire à esquerda. Quando disser, estou perdido, achou. Né? Então, esses universos oníricos, né? São universos mesmo, né? Tem até planetas, né? Então, são alguns desses livros. Tem outro da Lia Zatz, que Era Uma Vez Uma Bruxa, que também trabalha muito bem com a ilustração, não só ela, a Ângela Lago também faz isso, mas a Lia Zatz, ela que é ilustrada pelo Rogério Borges, no caso, né? Da Editora Moderna. Ela vai nos trazer, eu não vou ler essa história toda, né? Mas ele é composto não apenas por escritos, mas também por ilustrações. Então, era uma vez uma bruxa, a bruxa não está escrita, está apenas desenhada, chamada Hildegarda, rosa, tem uma rosa desenhada, espinhenta das cruzes, são desenhadas as cruzes, tortas, Cholesenta da Silva. Então, agora eu vou ler, tem desenhado uma bruxa, depois uma rosa, algumas cruzes, um bonde e o restante é tudo escrito, as letras, as fontes também, elas são escritas de uma maneira a trazer um pouco da expressividade. Eu vou ler só essa página, essas 2 páginas primeiras. Era uma vez uma bruxa chamada Hildegarda Rosa Espinhenta das Cruzes Tortas, Cholesenta da Silva. Seu nome era do tamanho de um bonde, mas seu apelido era pequenininho, Meleca. Então, é interessante, primeiro, claro, por todo esse aspecto lúdico, né, desse livro. Ao mesmo tempo, ele trata da realidade. É uma bruxa que ela morava lá na floresta, né, e ela não via mais graça nenhuma em ficar transformando príncipes que passavam por ali em gordos e velhos sapos. Ela queria viver novas e horrendas aventuras. Um dia pegou seu caldeirão, sua vassoura e seu chapéu. Vários desses objetos estão desenhados, não descritos. Seus animais de estimação, a coruja Filomena, o morcego veludinho, a barata cascuda, e saiu voando. Depois de muitas horas de voo, avistou uma enorme, encantadora nuvem e mergulhou de cabeça. E ao sair da nuvem escura, era uma nuvem escura, né, ficou maravilhada. Que paisagem linda, cheia de prédios e carros e fumaça e lixo. Mas assim que Meleca pôs os pés no chão, plunct-ploft, passou um caminhão e atropelou sua vassoura. Ou seja, ela vai para a cidade, vive várias mazelas, é assaltada, e aí depois ela volta para a floresta para ensinar para os monstros os assombramentos. Eu estou dando spoiler, né? Tá? Então, quem quiser, dê o stop aí, ou tape os ouvidos, quem estiver aqui presente, né? Ela volta para lá para ensinar para os outros monstros, abre uma escola, né? Para ensinar para os outros monstros
os colegas, né, de vampiros, diabinhos, bruxas, fantasmas, né? Todos estavam muito interessados em aprender as novas técnicas de feitiçarias, atropelamentos e assombramentos em plena moda na cidade. Então, ao mesmo tempo, é uma crítica a esse nosso mundo real, que é tão assombroso, né? E ao mesmo tempo tão, aparentemente, né, entre aspas, normalizado, né, normal, né? Então, aqui nós poderíamos trazer várias coisas. A Ângela Lago, na novela da Panela, também utiliza de imagens, é da editora Moderna, ela mesma ilustra, utiliza de imagens no meio do texto, como fosse uma carta enigmática, mas só os desenhos mesmos, né? Ela faz a mesma coisa no livro Tampinha, certo? Esse livro Tampinha, né, ela faz de uma maneira semelhante. Então, teríamos vários exemplos, onde tem Bruxa, tem Fada, de Bartolomeu Campos Queiroz, também da editora Moderna. Só o começo, a primeira frase já é o universo onírico se instaurando. Começa assim: ela foi para o azul, fez nuvem com seu vestido, colocou sua estrela perto das que lá brilhavam. Seu chapéu ela deu de presente para o menino que por ali passeava, só em sonho. E virou ideia. Isso faz tantos anos. Um dia, Maria do Céu cansou de ser ideia. E assim começa a história, né? Teríamos vários exemplos aqui, que poderíamos passar depois, mas esses aqui eu traria. E aí eu diria um pouco, aí vocês podem dizer assim, tá, mas a criança é mais fácil, ela está nesse mundo do faz de conta e etc. Né? Eu teria 2 exemplos para passar aqui. Um deles foi quando eu contei a história Tampinha, na Bienal do Rio, isso foi em 2003, desculpem, já não sei mais. Acho que foi 2003. E aí tinha um grupo de adolescentes, na época que várias crianças passavam pelo auditório da Editora Moderna, eu contei na Editora Moderna, e por isso, talvez por isso tenha vários livros da editora, mas não só por isso, mas mandaram muitos livros para mim na época, mas eu tenho de várias editoras. E aí, no final, esses alunos, pelo uniforme eu conhecia bem, eram alunos do tradicional, não desses atuais aí, né, do tradicional Colégio Militar do Rio de Janeiro, com aquela uniforme e tudo, que é tudo muito lógico, é muito objetivo, o ensino é um ensino muito objetivo. E daqui a tampinha, uma menina pequenininha que usa uma tampinha de garrafa para quando alguém espirra, ela sai voando, ela aterrissar mais rápido. Por isso o nome dela é Tampinha. Quer dizer, isso já é um universo onírico absurdo, né? E ela encontra com uma onça, tudo bem, é bem real, encontra com a cobra grande, depois com o curupira. E eu contei essa história, quando acabou, veio um adolescente, eu não vou falar exatamente como ele falou, não vou lembrar, não vou saber reproduzir o sotaque também, mas ele falou assim, maneira a tua história, mas tem uma coisa aí que não ficou, acho que tem que, só para te dizer aqui que não é bem assim, porque o que acontecia? Na história, parênteses, a cobra grande, ela sentia o cheiro de pimenta, que a menina carregava uma pimenta pendurada, que era para quando alguém chegasse perto dela, espirrasse, e essa pessoa espirrando, ela voaria e conseguiria chegar ao seu destino, cada vez mais adiante. E aí a cobra sentiu o cheiro, espirrou e a menina saiu voando. Aí ele falou assim, mas aí, eu tenho que te corrigir aí que, sim, só uma coisa, que a cobra, ela não sente o cheiro pelo nariz, ela sente pela língua, entendeu? Aí eu falei, tranquilo, super de boas, porque a cobra também não fala. Aí ele pode crer. Quer dizer, ele entrou no universo onírico, né? Tem uma outra história que eu conto também, muito tempo eu não conto, mas que eu tenho um livro também, que é Quem Ouvir e Contar, Pedra Há de Se Contar, que é da tradição oral, que o Nelson Albissu, ele adaptou e publicou pela Paulinas. E era um aluno adulto já. E aí eu, mostrando essa história, no final, para um amigo fala a verdade de como ele salvou o príncipe, mas ele não podia falar. Se ele falasse, ele ia virar pedra. Já estou dando spoiler, tá? Então, quando vocês, né, forem ao livro, já vão saber o final. Mas eu sei que ele vai se torna pedra. E o príncipe se dá conta de que o seu melhor amigo estava falando a verdade. Então ele chora e as lágrimas dele derretem a pedra. E aí ele se torna pessoa de novo. E aí foi um colega contador de histórias também, já adulto, que fazia um curso, depois ele se tornou contador de histórias, até era da área de economia, trabalhava na EDP. E aí ele falou assim, tem uma coisa na história que não cola bem, que é assim, ele chora em jorros para cair na estátua e conseguir derreter a estátua. Eu falei, tá, mas isso é
tranquilo, pode acontecer como for, porque uma pessoa vira pedra também, né? Ele falou, tem razão. Ou seja, às vezes nós questionamos uma coisa, um aspecto lógico, quando nós mergulhamos tanto no onírico que ele não questionou em momento nenhum o fato da pessoa virar pedra, como o menino não questionou a cobra falar. Porque esse universo onírico, ele se instaura de uma determinada maneira, né? Que nós entramos nele, esse é o lugar dos sonhos, certo? E aí nós podemos questionar aquela ideia corrente de que brincar é coisa de criança. Brincar é coisa de criança. Nós falamos sempre isso, né? Ah, sim, porque brincar é coisa de criança e, na verdade, nós somos adultos e não cabe a brincadeira. Os adultos são desautorizados a brincar, certo? Então, ensinar a brincar brincando, esse é o primeiro ponto. Propor a brincadeira brincando, como um convite, feito que José Paulo Paes nos convidou para a poesia, fazendo poesia, né? Porque brincadeira só se faz brincando, né? E detalhe, a criança não viveu a fase adulta, nós vivemos a fase infantil de criança, certo? Então, nós fomos crianças. Então, o professor, ele é um orientador na brincadeira, mas ele é também brincante, não é? E brincar com as palavras, eu estou falando, mas isso cabe para todos os outros. Então, tem alguns opostos na brincadeira, entre brincadeira e seriedade. Nós costumamos dizer que brincadeira está na infância, prioritariamente. A seriedade está no mundo adulto, né? A brincadeira não cabe no mundo adulto. E essa seriedade, ela cabe nos negócios, no trabalho, certo? Enquanto a brincadeira supõe esse homo ludens e mitológicos, a seriedade supõe esse homo faber econômicos, certo? Mas o que requer essa seriedade? Ela requer cuidado, né, no trabalho, nos negócios, cuidado, desvelo, diligência, sobriedade, honestidade, é importante que você lembre disso, né? Sinceridade, pontualidade, método, correção, importância e verdade, certo? Mas a brincadeira, ela requer praticamente isso tudo. Ela requer também cuidado, desvelo, diligência, sobriedade, honestidade, sinceridade, importância e verdade. São congruentes. A brincadeira, né? E trabalho e brincadeira também, né? Ser sério é sinônimo de ser sisudo, carrancudo, né? Circunspecto. Enquanto a brincadeira, esse é o problema. Embora sejam tão semelhantes como nós vemos, na nossa sociedade, ela denota mentira. Isso é brincadeirinha. Para de brincadeira, aqui não é lugar de brincadeira, parece uma criança, né? Denota zombaria, algo sem importância, certo? Então, considerar essas congruências e deixar de lado essas concepções preconceituosas é importante, em defesa da brincadeira como uma possibilidade de trabalho, de fato, no âmbito da educação e como estratégia, certo? Para a leitura, no caso, que estamos falando aqui, né? Então, se em outro tempo contava-se histórias e cantava-se enquanto se trabalhava, quantos cantos de trabalho, né? Quantas pessoas cantavam enquanto trabalhavam, hoje, em quase nenhum lugar em que se trabalha é permitido contar ou cantar, né? O educador, e aí privilégio nosso, dentre tantos outros problemas que a nossa classe enfrenta, mas nós temos o privilégio de sermos uma das únicas classes profissionais, um dos únicos profissionais remanescentes ainda autorizados a cantar e a contar histórias enquanto trabalha. E como instrumento de trabalho, inclusive, certo? Recreação e recriação são familiares. Foucault é quem aponta isso, em um texto dele chamado Fábula, eu acho. Em francês, inclusive, o que diferencia só um hífen, recreation. Então, recreação e recriação, né? São termos familiares. Então, nós podemos recriar e recriar. E, para finalizarmos, né, nós lembramos aqui que ler literatura infantil, ler em sala de aula, contar histórias, no caso, também, né? Embora eu esteja falando aqui principalmente de ler literatura. Faz bem para quem lê e faz bem para quem conta. Tanto quanto faz bem para quem escuta. Certo?
Eu falo contar é diferente de ler, porque ler geralmente pressupõe olhar o que está escrito no livro. Contar, geralmente, você ou memoriza, ou adapta e conta com as próprias palavras, ou com as palavras do livro, mas sem acesso direto à leitura do livro, né? E essa leitura, leitura em voz alta, em geral, nós fazemos educação infantil e ensino fundamental 1. Por que não lemos em voz alta para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio e para adultos? É tão bom escutar histórias, tão bom escutar audiolivros, né? Exercitar a escuta da narrativa, da história. E, por fim, fechando com um conceito de Ailton Krenak, que é o conceito das ideias para adiar o fim do mundo, certo? Nós adiamos o fim do mundo conduzindo, e nos conduzindo também, viajando, visitando este lugar dos sonhos, que Ailton Krenak vai chamar de lugar dos sonhos, certo? Então, a narrativa, para Ailton Krenak, a narrativa dominante, essas tantas notícias, esses tantos acontecimentos desse nosso mundo real, vou botar entre aspas, né? Essa narrativa dominante, ela pregou o tempo inteiro o fim do mundo. O tempo inteiro está apregoando, está anunciando um fim do mundo. Todos os dias nós somos incentivados a desistir dos nossos próprios sonhos. Quando ele fala de sonho, ele não fala de sonho da casa própria, sonho de comprar um carro, uma bolsa, ou de entrar para fazer o concurso tal, não, doutorado não. Fala esse lugar dos sonhos como um lugar que os xamãs visitam. É um lugar onde é possível, o que nós vamos chamar de fabulação, onde é possível reinventar o próprio mundo. É possível reexistir e resistir, né? Um lugar conectado ao nosso mundo, certo? Esse lugar dos sonhos, que é possível adiar o fim do mundo, habitando esse lugar dos sonhos, que ele é conectado ao nosso mundo, sim, mas com uma potência diferente, segundo Ailton Krenak. E esses momentos de leitura, de narração, de histórias, eles lançam paraquedas coloridos. Quem vai dizer isso é Ailton Krenak também. São paraquedas coloridos que vão amortecer. Eles são prazerosos, falamos lá no início, e lúdicos. E são também oníricos, porque são dos sonhos. Eles vão amortecer a nossa queda em direção a esse fim do mundo, trazendo alternativas e possibilidades de reinvenção, não a partir de especulações, mas a partir da própria vivência, a partir da própria habitação, né, neste lugar dos sonhos. Então, fica aí o convite, não só para a leitura, mas para constituirmos esse lugar dos sonhos, que é extremamente prazeroso para nós e para quem vai escutar as nossas histórias. Essa é a minha fala. Obrigado.